No Conexão Capital Cursos de hoje, o tema é investimento em distressed. Um mercado promissor, mas que exige muito conhecimento técnico e de gestão de risco para buscar retornos e oportunidades que surgem em crises. São muito rentáveis, mas exigem uma série de cuidados. Para falar do curso Investimento em Distressed Asset, programado para os dias 12 e 13 de agosto, a gente recebe hoje o professor Salvatore Milanese, sócio sênior fundador da Pantalica Partners. Lembrando que ao final do webinar, vamos colocar no chat um cupom com desconto para quem nos acompanhou e for se inscrever no curso. Meu nome é Giane Carvalho, sou diretora de redação da Capital Aberto e começo com uma pergunta para o professor, que é a básica, professor. Para quem serve o curso? Que tipo de profissional se beneficia deste tipo de conhecimento? Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Jane. Boa noite, obviamente, a todos os amigos que temos aqui participando neste encontro. Bom, o curso é muito importante para quem quer conhecer este mercado de stressed assets, de onde ele surge, quais são os volumes desse mercado, quem são os operadores desse mercado, quais são os ativos que são negociados. Esse curso pode ser interessante para quem nunca, obviamente, abordou este tema, nunca eventualmente trabalhou com esse tipo de ativos, e pode ser interessante com quem trabalhou com esses ativos, mas eventualmente se especializou em um específico ramo, em um segmento específico dessa indústria. Portanto, eu diria que é um curso que pode e deve eventualmente ajudar a aumentar o conhecimento de quem que faz finanças corporativas, aplicada também ao mundo de crise de empresas, oportunidades que surgem ao redor desse fenômeno, ou seja, a crise de empresa. Professor Salvatore, vamos dar uma dimensão do tamanho desse mercado, né? Que no Brasil já tem a sua relevância, mas ainda é muito menor do que a gente tem em outras jurisdições. Como é que a gente posiciona o Brasil no mercado global de distressed? Sim, antes de tudo, ótima pergunta, Jenny. Vamos dizer que esse mercado nasce nos Estados Unidos pelas idas dos anos 80, quando foram vários bancos de investimento hoje importantíssimos e famosos, como Goldman Sachs e JP Morgan, que construíram desks, se fala, ou seja, balcões especializados para comprar ativos de bancos que faliram. Até o mesmo governo americano pediu na separação de banco bom e banco ruim, a esses bancos de investimento, de tratar a parte de banco ruim, bad bank, se falava, para tentar, obviamente, de garantir a realocação desses ativos. E são alimentados para ondas, eventualmente, de crise que se espalham pelo mundo. Vamos pensar uma muito recente, eventualmente, que teve na Europa, quando desde a Grécia, a Itália, a Espanha, Portugal tiveram crises sistêmicas que fizeram, obviamente, muitas empresas falirem, que não tinham capacidade de pagar as próprias contas, os bancos não sabendo como melhor tratar internamente esses ativos, decidiram de empacotá-los, se fala, securitizaram esses ativos, ou seja, venderam a investidores especializados. Nessa ocasião, me lembro, tinha um volume de quase 900 bilhões de euros de ativos que estavam sendo empacotados e vendidos na Europa. Vamos ver o Brasil. O Brasil teve ondas de crises, obviamente, que aumentou o volume desses ativos, por exemplo, nos balanços dos bancos, de financeiras, de fintechs. Hoje, se olharmos dados estatísticos que são publicados pelo Banco Central do Brasil, vamos encontrar, eventualmente, aquilo que é provisionado pelos bancos, porque não foi pago pelos relativos devedores, vencido de 60, a partir de 60 dias até 360 dias, deve estar hoje em torno de uns 120, 130 bilhões de reais. Mas não é só isso que os bancos tratam, porque quando supera 360 dias de atraso, isso eventualmente é colocado já fora do balanço, porque integralmente
provisionado. Estou simplificando, tá? No curso a gente vai explicar como é que funciona, inclusive, e como se formam esses ativos no sistema. Nós estimamos, a empresa que eu ajudei a fundar, a Pantarica Partners, através da análise de séries históricas de balanço dos bancos brasileiros, dos maiores 10 bancos brasileiros, porque lembramos que no Brasil tem uma concentração importante. Os maiores 10 bancos devem controlar hoje em torno de 85% de todos os ativos de crédito do Brasil. Devem se tratar de volume de aproximadamente 500 a 600 bilhões de reais em valor nominal, que os bancos mais sofisticados, ou que de qualquer forma entenderam o quanto é interessante otimizar o uso de pessoal, de tecnologia, para se focar nas coisas que são mais, digamos, bons em fazer, que é aquilo de conceder crédito, vendem esses ativos. Portanto, se forma um mercado de gente que compra. Já temos importantes players nesse mercado com muitos bilhões de reais comprados de ativos em distress e muitos bilhões de reais investidos, consequentemente. Então, vou repetir alguns números para todo mundo focalizar e fixar. 500 a 600 bilhões de ativos podres, digamos assim, que devem ser tratados, que são objeto de compravendas, e aproximadamente em torno de 100 bilhões, 120 bilhões de ativos em valor nominal que são negociados todos os anos. Isso só os ativos que a gente consegue identificar pelas estatísticas públicas, porque tem muita atividade no âmbito de distress, como compra de unidade produtiva isolada, que a gente vai tratar, como eventualmente financiamento de empresas em crise, que não conseguimos captar dentro da nossa estatística, porque são eventualmente operações seguidas de sigilo, ou seja, confidencialidade, como se fala tecnicamente. Então, um mercado importante. A gente tem aí, falando dos universos abordados, pelo menos dois, que é da Asset, né, que faz a compra, a gestão desse crédito podre, desse distressed, e as empresas que estão passando por dificuldade precisam, muitas vezes, ou achar soluções para se desfazer de um ativo que não é mais rentável. O curso aborda ou traz informações para esses dois públicos, tanto para o profissional que trabalha nas empresas quanto para os da Asset. Absolutamente sim. Queria só esclarecer para os nossos amigos que estão nos escutando que quando falamos de asset hoje temos que incluir um universo muito grande. Inicialmente, como falava, como mencionei, se tratava de desks especializados de banco de investimentos. Depois, inclusive, começaram a surgir empresas de cobranças especializadas que eventualmente compravam uma qualidade específica de ativos, porque dentro da régua do tipo de ativo que pode ser comprado, no curso vamos mostrar que podem se comprar ativos pulverizados, oriundos eventualmente de operações de crédito ao consumidor, ou ativos corporativos de financiamento a empresas com ou sem garantia, ajuizado ou não ajuizado. E nesse universo, então, voltando à palavra asset, surge uma especialização. Tem empresas que se especializam em ativo massificado, então são aquela empresa que tem eventualmente estruturas importantes para fazer essa cobrança, hoje fundamentalmente representada até de estruturas de tecnologia, utilizam todos os meios de tecnologia, incluindo inteligência artificial, para fazer essa cobrança massificada, e de estruturas que se especializam no tratamento, na aquisição e no tratamento de ativos oriundos de financiamento a corporações, a empresas. Obviamente, para cada esse tipo de ativo, no curso vão abordar como se originam, como se avalia um ativo que eventualmente é em distress, porque uma coisa é avaliar ativos massificados, então portfólios, carteiras de ativo massificado, onde entram técnicas eventualmente que são baseadas nas estatísticas, na grande massa de dados que precisa ter à disposição
nas curvas de recuperações que precisa construir do passado, projeções para o futuro, então técnica de avaliações, de avaliação baseadas em estatística, e ativos corporativos, onde entra muito o subjetivismo, no sentido que cada caso é um caso, eventualmente, em empresas em crises cujo créditos ou ativos foram comprados por investidores em distress, não tem uma cujo caso seja resolvido igual a outra. Portanto, vamos explicar esse tipo de situações. Falaremos também da venda de ativos corporativos, quem são os possíveis interessados, investidores em distress especializados, investidores estratégicos, a diferença, a ótica estratégica desses dois tipos de players, ou como se faz a avaliação desse tipo de ativos. Então, entraremos dentro dessa régua que acabo de descrever, em todas essas fases, originação, avaliação e depois management, ou seja, recuperação. Agora, você falou também do outro polo, não é? Que é o polo de quem que eventualmente é vendido, não? O devedor massificado ou eventualmente o devedor corporativo. A gente vai mencionar também esse âmbito, vamos dizer, falar das estatísticas, da quantidade de empresas, eventualmente no lado corporativo, que entrou em crise, qual poderiam ser as razões da crise, como tratar, digamos, esse tipo de situações como oportunidades, inclusive para as empresas que estão em crise e, consequentemente, vamos mencionar as situações que dizem respeito a dois polos, o vendedor e o comprador. Você está citando aspectos bastante técnicos, né, na Sim. avaliação aí das carteiras de crédito nesse modo podre, né, que já o distressed. Tem metodologias diferentes, assim, o aluno ele vai ter acesso a ferramentas para saber na prática como medir o risco das carteiras avaliadas. Absolutamente, o curso não pode que ser prático, a gente vai tocar todos os elementos de uma metodologia de avaliação desse tipo de ativos, então vamos falar de como se desenvolve um modelo de avaliação desse tipo de ativo, vamos mostrar também algumas planilhas, por exemplo, para os portfólios massificados, os componentes desse valuation, como a gente tecnicamente fala, quais são as taxas de desconto que se utilizam para trazer a valor presente esses fluxos, por que essas taxas de desconto, tudo que deve ser feito, obviamente, para uma boa avaliação desse tipo de ativos, os ofensores, ou seja, aqueles elementos que eventualmente podem diminuir o preço desses ativos, o que deve ser feito, e aí o polo de quem vende, o que deve ser feito para melhorar eventualmente o preço desses ativos. Vamos lembrar também que aspectos importantes nessas operações são as cláusulas utilizadas dentro dos contratos de compra e venda desses portfólios, desses ativos. Então, vou mencionar, não sou advogado, mas fazendo, obviamente, esse tipo de trabalho, eu preciso saber quais são as principais cláusulas, os principais aspectos jurídicos que deve ser contemplado para evitar de cair, como falamos no Brasil, em arapucas, ou seja, comprar gato por lebre ou, eventualmente, comprar ativos que depois não consigo cobrar ou que são passivos, de fato, e não ativos. É um mercado de distressed bastante regulado, assim, tem normas específicas para ele e elas vão ser abordadas no curso. É a parte regulatória, é importante. Bom, nós teremos, inclusive, meus queridos amigos e colegas, correto, Gianni, que vão fazer módulos deste curso, onde se tratam leis que no Brasil impactam, obviamente, por exemplo, no valor desse tipo de ativos, que determinam, como arcabouço legal, que tipo de operações podem ser feitas no mundo de distress e as limitações a respeito dessas operações.
eu tratarei desses aspectos naquilo que interessa a parte estritamente de cunho financeiro. Por exemplo, se a gente vai falar de uma operação de distressed M&A, ou seja, venda de uma empresa em um contexto de crise, quais são os elementos legais ou arcabouço regulatório, eventualmente, que temos que considerar, que favorece e que limita ao mesmo tempo, não é? Mesma coisa vamos tratar quanto à venda de carteira, sim. Você citou aí outros professores, né? A gente tem, além do professor Salvatore, que está conosco, participam do curso os professores André Pimentel, que é professor profissional com vasta experiência em gestão de negócios, reestruturação e turnarounds, e Clara Moreira Azoni, sócia do Departamento de Recuperação Judicial, Insolvência e Reestruturação do Felsberg Advogados. A gente já está colocando aí no chat, para quem nos acompanha, o cupom de desconto para quem for se inscrever no curso, o Distressed 15. Falando ainda um pouco mais desse mercado de Distressed, tem muito ainda evoluindo no Brasil. O que a gente, olhando em perspectiva, né, daqui para frente, onde tem mais oportunidade e como que o aluno pode se posicionar para ser um profissional que atue, né, esteja habilitado para identificar e aproveitar essas oportunidades, professor? Ótima pergunta, Jenny, porque recentemente, aliás, conduzimos dentro da empresa que ajudei a fundar, a Pantalica Partners, uma pesquisa para identificar quais são todos os nichos que o mundo de distress acabou gerando, criando, não é? E são nichos de profissões também, que dão vida a empresas, né? Então, por exemplo, se a gente divide o mundo do estresse na atividade de originar oportunidade, depois que você originou, comprar essas oportunidades, depois que você comprou, finalmente administrar essas oportunidades, em cada um desse nicho nós temos profissionais especialistas, né? Originação dessas oportunidades, por exemplo, nascem especialistas como empresas de cobranças que acabaram se especializando, como disse anteriormente, no nicho de ativos ou portfólio massificados, ou profissionais de turnaround, por exemplo, que são os famosos Chief Restructuring Officer, que entram em empresas em crise, prestam serviço para recuperar essa empresa em crise. E aí, ao redor de tudo isso, obviamente, tem atividade de Distressed Investing. No segmento de avaliação, temos empresas que te ajudam, por exemplo, a fazer asset tracing, ou seja, te dizem se está avaliando um portfólio ou está avaliando um ativo específico, as garantias que estão atreladas a esse portfólio ou a esse ativo são garantias robustas, são garantias menos robustas, e precisa eventualmente de tecnologia, inclusive, para fazer esse tipo de tracing das garantias. Tem profissionais, obviamente, que já mencionamos no âmbito das finanças corporativas, que se especializaram na construção de modelos de valuation automatizados, não é? Que já utilizam base de dados enorme para poder avaliar portfólios gigantes, com milhões, às vezes, de CPFs, então gente que faz valuation. E na parte de tratamento, ou seja, de management desses ativos, temos também gente que se especializa. Então, menciono de novo as empresas de cobranças, a empresa de higienização de dados, a empresa de enriquecimento de base de dados, porque às vezes estão falando de big data, como se fala, ou seja, de base de dados enormes, profissionais de gestão de crise de empresas, especialistas em estruturar financiamento para empresa em crise, asset que compram eventualmente só ativos corporativos, que são listados em algum mercado de balcão, por exemplo, conheço muitos investidores nacionais, brasileiros ou internacionais, que fazem atividade de distressed investing somente comprando bonds, por exemplo, em default, ou seja, de empresas que deram calote. Então, não compram portfólio ilíquidos, que são aqueles portfólios vendidos
com negociações bilaterais ou através de operações de auctions, ou seja, de leilões por parte de bancos ou financeiras ou fintechs. Entram só nos mercados de balcão, compram esses bonds e desenvolvem toda uma atividade de distressed investing que pode ser ativa ou passiva. Ativa significa intervir no processo de reestruturação da empresa que emitiu aquele título, ou esperar, passiva, nesse caso, para verificar o que acontece, especulando na flutuação do preço desse título que compraram. Olha quantas coisas estou mencionando, e isso significa, Gianni, amigos que estão nos escutando, especialização. Tem gente que se desenvolve um nicho específico, porque já os volumes são importantes para cada um desses nichos que eu acabo de mencionar, tá? E hoje aí nesse mercado de stressed asset faltam profissionais assim que cheguem com essa bagagem de conhecimento. Normalmente eles são formados ou eles chegam já com algum conhecimento? Como é que é essa parte aí de gestão de pessoas? Devo dizer que tem muita gente boa, se formam em campo, o nosso mercado não deve nada a ninguém, inclusive a gente, bem como outros colegas desse mercado, participam, por exemplo, em seminários organizados nessas praças financeiras internacionais, em Londres, em Nova York, em Frankfurt, e quando você escuta os outros falarem, estamos falando de mercados que fundamentalmente utilizam as mesmas técnicas, estamos falando de mercados que utilizam a mesma abordagem, que pede os mesmos tipos de retorno desses ativos. Pode mudar eventualmente o quê? Pode mudar o volume. Uma crise profunda no leste europeu determina volume muito grande naquele dado momento, comparado, não sei, com o Brasil, tá? Agora, sim, faltam profissionais porque o mercado cresceu muito rapidamente. Esse mercado cresceu tanto que muita gente que trabalhava sempre em finanças corporativas ou que tinha competência de finança acabou se voltando a esse tipo de mercado porque viu efetivamente que os volumes são importantes, que a crise de empresa não é um mal, é um negócio que existe, está lá. Se um sistema financeiro faz crédito, em algum momento um pedaço desse crédito vira calote e deve ser tratado. Portanto, nasce esse mercado que faz dinheiro em cima, obviamente, da crise de empresa, dos calotes, dos distressed assets. Portanto, sim, falta profissional que pode se formar, obviamente, através desses cursos, atingindo da experiência dos outros, né? Claro. Professor, nosso tempo já está se encerrando. Eu gostaria que você resumisse, falasse em poucas palavras, por que é importante investir nesse curso. Jane, eu costumo dizer às pessoas com as quais falo a respeito daquilo que faço, quando, obviamente, palestro nesses cursos, que precisamos olhar a famosa curva de vida das empresas. Todas as empresas nascem eventualmente em uma startup, e aí tem gente que se especializa em fazer assessoria na constituição de startup, financiar startup, administrar startup. Crescem essas empresas, aí são financiadas, aí tem gente que se especializa em financiar empresas que crescem na parte de growth, como se fala, de crescimento, amadurecem e podem entrar em crise. Então é importante também se especializar ou ter conhecimento no ciclo de vida das empresas, do momento em que uma empresa pode entrar em crise, porque em vez de entrar em pânico, né, tanto que você viva de distress investing, quanto que você não viva, mas sabe o que fazer, não entrando em pânico e sabendo, obviamente, o que, quais botões a apertar. E se transformar, eventualmente, em uma oportunidade para quem é que, no caso, trabalha em asset, consiga dizer, vamos alocar uma parte do dinheiro em distressed assets, porque tem como fazer bons retornos, obviamente sabendo como alocar, sabendo como ponderar o risco, sabendo como avaliar esse risco e utilizando profissionais especialistas para due diligence, por exemplo, valuation e depois recuperação desses ativos.
Então, é um mundo fascinante e complexo, não pode improvisar. Por isso, a gente está pensando, vocês, na verdade, estão pensando nesse curso. Professor, obrigada, viu, pela sua presença e pela sua paciência em nos explicar aí um contexto de algo que é bastante complexo, né? Não é algo Sim. muito simples. Queria agradecer a sua presença. Aproveitem o cupom DISTRESSED15, está disponível aí no chat. Agradeço a presença de todos e até o próximo Conexão Capital Cursos. Boa noite. Boa noite, obrigado a todos.